Bem-vindo ao Acerto de Contas. O caso Lava Jato está a fazer correr muita tinta no Brasil e já começou a chegar a Portugal. O escândalo de corrupção que está a afetar o Brasil cruza-se com vários processos em Portugal, como é o caso da Operação Marquês, que levou à detenção de José Sócrates, ou o caso Monte Branco, que investiga Ricardo Salgado. E também com inúmeros negócios e empresas nos dois países, desde a Portugal Telecom, a Vivo, a Oi, o BES, o BPN, a Simpor, a Empresa Geral do Fomento, a Odebrecht ou a Petrobras. A teia começa agora a ser conhecida e não se sabe bem onde acaba. Neste acerto de contas vamos tentar perceber o complexo caso Lava Jato, analisar as ramificações em Portugal e no Brasil e o possível impacto na economia dos dois países, na política e nas relações diplomáticas e comerciais. Em estúdio estão Francisco Seixas da Costa, que é embaixador e foi embaixador no Brasil entre 2005 e 2009, também Pedro Borges de Lemos, que é advogado, e João Batalha, diretor executivo da Associação Transparência e Integridade. Antes de passarmos à conversa aqui em estúdio, vamos lhe dar conta das últimas notícias em torno do caso Lava Jato. O Ministério Público está a investigar a venda da Vivo à Telefónica e a compra da Oi pela Portugal Telecom. A Justiça Portuguesa quer apurar se foram concedidos benefícios financeiros a políticos, acionistas e gestores no negócio que em 2010 envolveu 7.500 milhões de euros. A Procuradoria-Geral da República já confirmou que a PT está a ser investigada. Portugal, Espanha e Brasil. Os dois lados do Atlântico estão ligados pelas suspeitas. Em causa está o negócio da compra de ações da brasileira Oi pela Portugal Telecom, numa operação que também envolveu a venda de 50% da Vivo à espanhola Telefónica. Segundo o Jornal Público desta terça-feira, o Ministério Público está a investigar possíveis benefícios financeiros de várias dezenas de milhões de euros que terão sido concedidos a governantes de Portugal e do Brasil, bem como a acionistas e quadros de topo das operadoras. Em colaboração com as autoridades brasileiras, a Justiça Portuguesa estará ainda a averiguar o papel de José Dirceu nessa operação como promotor dos contactos. O ex-presidente da Casa Civil de Lula da Silva foi o principal arguido do caso Mensalão, que agitou o Brasil em 2012, e também estará envolvido no caso Lava Jato. O negócio das telecomunicações remonta a 2010. A Telefónica queria comprar metade da Vivo à PT, mas a venda foi vetada por José Sócrates através da Golden Share do Estado, contra a vontade de Zeinal Bava e de Ricardo Salgado. O ex-primeiro-ministro defendia a permanência da PT no Brasil. Defender os interesses estratégicos numa área das telecomunicações, tão importante como a área das telecomunicações, é absolutamente essencial que seja feito com firmeza. A solução acabou por passar pela venda da Vivo à Telefónica por 7.500 milhões de euros e pela entrada da PT no capital da Oi, outra operadora brasileira mais forte no segmento fixo, que na altura estava numa situação financeira difícil, tudo em menos de um mês. Esta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República confirmou que estão em curso investigações relacionadas com a Portugal Telecom na sequência da Operação Lava Jato. O Ministério Público recusou para já comentar a investigação, alegando segredo de justiça. Começamos então o debate aqui em estúdio, neste acerto de contas. Francisco Seixas da Costa, começava por si. Todos os dias têm saído notícias no Brasil sobre este caso Lava Jato. É possível perceber até onde chegam estas ramificações, ou podem chegar? Bom, eu penso que isto se liga muito também com a circunstância particular que se vive hoje no Brasil de crise do poder político e de uma desconfiança generalizada sobre os atores do processo político-partidário. Estas questões e toda esta ramificação de corrupção, de sobrefaturação e de vantagens para o aparelho partidário e para figuras do cenário político eram coisas mais ou menos sabidas, isto é, era algo que fazia parte da suspeição normal na vida política brasileira.
E havia um pouco a noção de que a generalidade dos partidos políticos beneficiavam deste esquema. Era uma forma de, chamado caixa 2 dos partidos, era uma forma de eles conseguirem subsistir no plano financeiro através de pequenos apoios das empresas. Isto, aliás, foi bem claro já quando do caso Mensalão, o famoso caso Mensalão, que implicou também um conjunto de ligações entre empresas, entre contratos e políticos, e veio agora ao de cima nesta situação. Eu acho que há aqui um elemento, eu digo conjuntural, mas há também aqui um elemento de alguma sanidade do sistema brasileiro, isto é, de repente, o Brasil, que se tinha habituado a viver com essas práticas, ou pelo menos com a suspeita dessas práticas, há um Brasil que começa a escandalizar-se com isso. E há uma assunção por parte do sistema judicial, de um sistema judicial independente, e convém que se diga isso, e esse ponto é muito importante, o que significa também a maturidade do sistema político e institucional brasileiro. O sistema judicial começa a atuar fortemente sobre isto. Volto a dizer, há um elemento que favorece isso, que é a conjuntura política e a fragilidade dos atores políticos. Mas, dito isto, acho que há, de facto, aqui uma espécie de lavagem global do sistema, e isso só pode favorecer a sociedade brasileira. Pedro Borges Lemos, parece-lhe que é o início de uma tentativa de combate à corrupção no Brasil, desta vez entendendo-a de facto como algo nefasto para a economia, para a política, e não como algo que fazia parte das práticas diárias? Eu espero sinceramente que seja. O Brasil, desde sensivelmente 1990, que prosseguiu, enfim, um caminho muito determinado relativamente àquilo que é a legislação no que diz respeito a crimes de corrupção. Mas, se por um lado, efetivamente, se esforçou a partir de 1990 nesse sentido, por outro lado, tem de alguma forma amenizado até agora essa legislação. E, portanto, aquilo que se poderia ser, digamos que, uma lufada de ar fresco relativamente a casos desta natureza, acabou por se verificar que não foi. E eu penso que, neste momento, a Operação Lava Jato vem demonstrar, como o Sr. Embaixador referiu, exatamente o contrário. Vem demonstrar que nós temos uma justiça no Brasil que também funciona, e designadamente os órgãos de investigação criminal que, de alguma forma, estavam um bocadinho presos àquilo que era, digamos que, a engrenagem política no Brasil. Muitas vezes a opinião pública tinha um pouco a ideia, talvez uma falsa ideia, de que a própria justiça e a investigação no Brasil também estaria corrompida. Será que esta nova fase da justiça e estes novos intervenientes poderão limpar um pouco essa imagem também? Eu penso que sim, desde que efetivamente as pessoas venham a ser condenadas pelos crimes perpetrados. Ou seja, se de facto as pessoas forem investigadas, existirem fortes suspeitas da prática do crime, mas depois isso não, digamos que, se concretizar naquilo que é a condenação da prática desses mesmos crimes, eu penso que isso não resolverá rigorosamente nada. Agora, eu penso também que o Brasil tem dois aspectos que me parecem que poderão ser promotores daquilo que é a corrupção nesse país. Por um lado, nós temos um Estado com uma máquina extraordinariamente pesada. Nós temos cerca de 18 mil funcionários de confiança. Se compararmos, por exemplo, com a Alemanha, em que temos cerca de 150 ou 170, e no Reino Unido cerca de 300, e até nos Estados Unidos cerca de 9 mil, verificamos que é muito mais, digamos que, vulnerável essa máquina, pela quantidade de pessoas que existem, do que, efetivamente, noutros países. Mas, por outro lado, temos também uma economia muito estatizada. E isso também ajuda, efetivamente, a que situações desta natureza possam realmente fluir de uma forma muito, digamos que... mais fácil, no fundo. Ser mais fácil a fluência destas situações. E eu penso que isto, de facto, é muito difícil de combater.
não é? Quer dizer, uma máquina onde existem cerca de 18 a 20 mil pessoas que de facto têm cargos de confiança e que não consegue reduzir essa máquina, é muito mais difícil realmente conseguir-se aqui fazer um combate eficaz relativamente a este ponto. Há pouco o Francisco Seixas da Costa sublinhava o facto de notar que há um sistema judicial independente no Brasil. Sente um pouco esta ideia da opinião pública? Será uma falsa ideia de que a própria polícia e a investigação também serão corrompíveis? É esta uma nova geração na investigação no Brasil? Há uma coisa muito importante no Brasil, de há uns anos para cá, que é a transmissão em direto das sessões do Supremo Tribunal Federal, que no Brasil cumula as funções de Tribunal Constitucional e de Supremo Tribunal de Justiça. E as sessões só podem passar-se em direto, não pode haver sessões privadas. Isso trouxe ao cidadão brasileiro uma imagem muito clara das próprias contradições entre os juízes. E há transparência, no fundo. Transparência, e há muitos juízes os juízes são nomeados politicamente. E, portanto, a própria designação é feita pelo Presidente da República, mas há, neste momento, uma atenção relativamente à sua ação muito maior. Eu julgo que há dois Brasis que estão, neste momento, em confronto. Eu acho que há um Brasil que tradicionalmente se habituou a achar que este tipo de práticas era inevitável e que fazia parte quase da matriz do sistema político, tendo em atenção o que foi dito relativamente, nomeadamente à estrutura político-partidária. Não é por acaso que há 38 partidos no governo, 38 ministérios, porque há sempre no Brasil 12 ou 13 partidos, porque é preciso dividir, não há secretarias de Estado no Brasil, só há ministérios, porque é preciso dividir o poder político pelos vários ministérios. E os vários ministérios há partidos que têm o direito a ocupar todo o Ministério nos tais funcionários políticos. Há partidos mais frágeis, que são chamados de partidos que os ministérios de portada aberta têm que dividir o próprio partido político, o próprio Ministério. Por outro lado, há um outro aspecto que é importante na sociedade brasileira e que ninguém contesta, que é a possibilidade de qualquer deputado ter uma espécie de share de orçamento que pode utilizar para efeitos locais. E tudo isto está feito de uma maneira que atravessa transversalmente todos os partidos. E essa percentagem não é controlada? Em que é que gastam ou com quem? É controlada, mas há uma discricionariedade muito grande e há um trabalho muito grande dos lobbies nesse aspecto. Há um ponto importante que vale a pena voltar atrás só por um segundo, que é, quando o PT ganhou as eleições aqui há uns anos, havia uma espécie de esperança que o Partido dos Trabalhadores trouxesse uma espécie de vaga de limpeza ao sistema. Ora bem, o que se verificou claramente é que o PT se adaptou ao sistema e entrou no sistema e mais, acabou a certa altura por ser até criativo relativamente aos próprios vícios do sistema. E, portanto, é mais um partido do sistema. E isso não dá confiança às pessoas. E a de grande desilusão no Brasil face ao PT tem muito a ver com a circunstância do PT ter prometido uma coisa e ter levado à prática outra. João Batalha, já temos aqui alguns exemplos dados pelo embaixador Seixas da Costa de esforço no sentido de haver um Brasil mais transparente, mas ainda é um país muito afetado pela corrupção? É um país muito afetado pela corrupção, como estamos a ver pelas investigações deste caso. Outro dia vi na imprensa brasileira uma citação de um magistrado que dizia que cada vez que na Lava Jato se puxa uma pena veio uma galinha atrás e de facto cada vez que se levanta uma pedra sai de lá muitíssima. Portanto, ainda é difícil perceber qual é a dimensão verdadeira desta operação que vai crescendo exponencialmente e que se junta de facto, como o embaixador estava a dizer, a uma percepção de corrupção generalizada muito grande. Portanto, esta operação e o andamento da operação é não só um teste ao próprio sistema de justiça, mas um teste ao sistema político. Dilma Rousseff está neste momento com uma taxa de aprovação de 8% e tomou posse do segundo mandato em janeiro. Isso é uma coisa verdadeiramente espantosa quando nós pensamos na dinâmica política, como tudo se degradou tão rapidamente. E, de facto, há aqui esta percepção cruzada de alta corrupção no poder político e até agora, pelo menos, uma percepção também de inoperância do poder judicial. Eu acho que há um ponto que é importante no Brasil e que eventualmente é um dos paralelos que nós podemos estabelecer com Portugal, é que só num contexto de
algum abrandamento ou recessão económica, primeiro, e depois num contexto de grande condenação social, é que nós vemos a Justiça finalmente a começar a agir em casos de grande corrupção. Este caso Ou seja, da Lava só Jato, quando há casos mediáticos é que a Justiça corre atrás, é um pouco isso que está a só dizer? só quando há uma sensação de que o cidadão comum está farto e está cada vez mais intransigente em relação à corrupção, é que a Justiça encontra eventualmente forças para reagir. Porque no Brasil, como em Portugal, apesar do Brasil ser um país muitíssimo maior, há um certo estreitamento das elites e uma cultura de partilha dos despojos de poder que faz com que seja delicado, digamos assim, um magistrado atacar um alto responsável político. E, portanto, é preciso que haja a força... dúvidas sobre o próprio magistrado, se ele terá algum tipo de interesse político também. Sim, é fácil levantar essas dúvidas. Eu acho que em Portugal, sobretudo, porque a Justiça faz um péssimo trabalho em explicar-se e em comunicar aquilo que está a fazer e aquilo que está a acontecer. E depois há, por causa deste estreitamento das elites, as pessoas conhecem-se demasiado umas às outras, é fácil pressionar o magistrado para que não vá em determinada direção, não incomode determinado político ou determinado partido. E só quando nós vemos alguma movimentação social, como nós vimos no Brasil com as manifestações na rua, é que, eventualmente, alguns procuradores que querem levar avante as investigações se sentem suportados pela força da rua, até digamos assim, para fazerem algum trabalho de investigação mais... Pela fragilidade do próprio poder político. E pela fragilidade do próprio poder político, exatamente. Em que o próprio poder judicial começa a chegar a uma circunstância em que se vê na posição de cúmplice, até de cúmplice, se calhar, involuntário, da degradação do próprio sistema político. Este caso põe em causa a própria democracia e o sistema democrático no Brasil, porque é um esquema alegadamente centrado na esfera do Estado. Sim, põe em causa a integridade do sistema político. Cria um pouco a ideia na opinião pública que os políticos são todos iguais, que não vale a pena votar neste ou naquele, sim, porque o resultado será o mesmo. Sim, sobretudo quando nós vemos vários partidos, vários deputados, membros do governo envolvidos. Cria, de facto, essa percepção. Mas, se a justiça, de facto, funcionar, se a investigação for feita de forma isenta e enérgica e for levada até ao fim e houver pessoas condenadas, isto pode, pelo contrário, até ser um mecanismo que salva a confiança no Estado de Direito e, de alguma forma, ajuda a uma regeneração do próprio sistema político. Isso ainda é muito cedo para ver, vamos ver como é que as coisas evoluem, mas tem este potencial. Porque, de facto, há muitos anos, como o embaixador estava a dizer e bem, a confiança nas instituições e nos políticos vem-se degradando e não existe dentro do sistema político um sinal de mudança ou alguém que ofereça outro tipo de esperança. Portanto, a limpeza, se calhar, tem que vir de fora, a propósito de casos de corrupção e outros, e daí, talvez dessas cinzas, digamos assim, se consiga regenerar o sistema político e a própria democracia no Brasil. Pedro Borges de Lemos, um dos pontos deste caso é que Lula da Silva terá tentado favorecer a Odebrecht na privatização da EGF, a Empresa Geral de Fomento, em Portugal. Dois telegramas diplomáticos citados pelo jornal O Globo falam das deslocações do presidente Lula da Silva a Portugal. Um dos telegramas diz algo deste género, e estou a citar: o ex-presidente reforçou o interesse da Odebrecht pela EGF ao primeiro-ministro Passos Coelho, que reagiu positivamente ao pleito brasileiro. É possível deduzir algum tipo de acusação ou prova de um documento desta natureza? Neste momento, eu considero que não. Quer dizer, esse documento tem que ser analisado, eventualmente, por um órgão de investigação criminal, pelo Ministério Público, se eventualmente, enfim, existir interesse nesse sentido, ao nível das instituições públicas portuguesas. Agora, porque nesse caso estaria envolvido
o Primeiro-Ministro de Portugal, não é? Mas eu penso que, se me coloca a pergunta nesses termos, eu penso que não se pode concluir rigorosamente nada desse e-mail ou desse fax diplomático. E o facto do negócio não ter sido concluído, no sentido de Odebrecht não chegou a fazer uma oferta pela EGF, isto poderá de alguma forma retirar importância ao caso ou mesmo encerrar o processo? Não necessariamente, ou seja, não necessariamente, se eventualmente não se concretizar eventualmente a vantagem, houve sempre a tentativa. Não é? E, portanto, nessa medida, isso tem que ser analisado, volto a dizer, pelos órgãos competentes nesse sentido. Agora, eu há pouco referi um ponto que me parece importante, enfim, trazer aqui para o debate, que é, de alguma forma, o interesse do Brasil relativamente à criação de uma legislação forte relativamente, digamos que, ao combate à corrupção. E realmente o Brasil fê-lo, não é? Designadamente qualificando determinados crimes como hediondos. Refiro-me concretamente ao crime de corrupção, refiro-me concretamente ao crime de concussão, que é o ato de exigir benefício em função de um cargo ocupado, do peculato, em que há um aproveitamento de um bem, digamos que, público, e ao excesso de exação, que é a cobrança indevida de um tributo. E, portanto, considera-se que todos estes crimes são crimes hediondos. Isto é, de facto, um progresso naquilo que poderá ser um combate feroz relativamente à corrupção tida como conceito genérico. Não é? E, inclusivamente, há, digamos assim, determinados expedientes, como o recurso da delação premiada, que significa concretamente isto. Significa que o acusado num determinado processo, e eventualmente tido ao abrigo desse processo, poderá ter um benefício em termos da pena que lhe poderá ser aplicada se, enfim, informar o órgão de investigação criminal de nomes de pessoas que eventualmente estejam também envolvidas naquele crime. Ou seja, simplificando uma espécie de perdão para quem denunciar. Tal e qual. E isso aconteceu agora no Brasil com Paulo Roberto Costa, diretor da Petrobras, em que efetivamente houve, digamos que, o recurso de delação premiada e em que ele refere o nome de algumas pessoas que estarão envolvidas neste processo, no fundo na sequência daquilo que foi eventualmente o aconselhamento do seu advogado, visto que ele inicialmente tinha dito que não tinha nada a ver com o assunto. Mas há aqui um outro ponto que eu acho que é importante e que nos últimos anos se tem verificado no Brasil, também relativamente ao combate da corrupção. É que não só houve um aumento da pena mínima relativamente a crimes desta natureza, como também houve alguns, digamos que, algumas atenuantes que não foram, digamos que, não são aplicadas neste momento e que eram aplicadas no passado, designadamente a ausência da amnistia e de fianças. Ou seja, há um endurecer também da lei e das penas aplicadas. Há um endurecer das penas aplicadas e há, de alguma forma, o suavizar, digamos que, quer dizer, o sistema que anteriormente, digamos que tinha criado uma lei e que não a tinha, no fundo, aplicado, ou tinham aplicado de uma forma gradualmente mais suave, não é? Neste momento está muito mais feroz e muito mais agressivo nesse aspecto. E eu acho que isto é um ponto extraordinariamente positivo. Senhores, vamos fazer então uma pausa neste debate, altura para um curto intervalo, um acerto de contas. Voltamos já a seguir. Volte connosco também. Até já.